tá? Bom, eu vou iniciar minha apresentação. Quando aparecer aí na tela, eu vou pedir só para que alguém me informe no áudio, tá bom? Que está aparecendo para vocês. Está aparecendo. Ah, perfeito. Muito obrigado. Ok. Bom, pessoal, a Ember é uma universidade americana, fundada em 2019 pelo professor Alcimar, que é o nosso CEO, e alguns outros professores. Hoje a Ember é só do professor Alcimar, né? Mas em 2019, quando ela surgiu como uma universidade do programa de filosofia, que hoje já não existe mais, e depois ela foi trazendo o curso de teologia, educação, e hoje a gente tem 11 programas. Nós somos uma universidade cristã, assim como existem as universidades católicas no Brasil, né? Católica de Salvador, Católica de Brasília. A gente é uma universidade cristã em que a gente trabalha todos os nossos cursos com princípios e valores cristãos. O valor mais alto nosso trabalhado hoje é o valor da ética, né? Então a gente trabalha muito os nossos programas ética cristã, que é uma disciplina eletiva, tá? Ela não é obrigatória. Ah, professor, eu sou de outra religião, ou eu sou ateu, sou agnóstico, preciso fazer essa disciplina? Não, porque ela é eletiva, né? O aluno escolhe fazer essa disciplina caso ele queira, tá? Hoje a Ember ela possui 11 programas de mestrado. O nosso mestrado ele tem duração de 24 meses. E uma pergunta muito recorrente dos alunos é a seguinte: professor, eu consigo terminar o mestrado em menos tempo? Eu consigo fazer ele em 18 meses, por exemplo? Eu consigo fazer um doutorado ao invés de 4 anos, em 3 anos? Então, eu sempre falo para os alunos que não existe uma forma administrativa dele fazer esse pedido. Não tem como ele chegar na secretaria e assinar um documento pedindo ali para terminar o mestrado em 18 meses. Porque quando a gente entende a mecânica do mestrado, é que a gente vai entender que, na verdade, quando o aluno ele entra no mestrado, a gente fala até que ele deixa de ser aluno e ele se torna um pesquisador, né? O termo que a gente usa muito no estrito senso, que é o mestrado e doutorado. E que ele entra na academia. Então, a gente sempre fala, olha, quando o aluno entra na academia, ou seja, quando o aluno entrou para fazer o mestrado ou doutorado, ele se torna um pesquisador, e isso faz com que ele tenha um orientador. Essa figura do orientador é o personagem principal dessa história, né? Claro, o principal é o aluno sempre, né? Mas o orientador ele é muito importante na construção da dissertação, que é o resultado do mestrado. E esse personagem, o orientador, ele é a única pessoa que pode decidir que o aluno vai terminar antes o mestrado. Por quê? Porque é o orientador que faz os agendamentos das duas bancas que acontecem no mestrado ou no doutorado, que é a banca de qualificação, a primeira banca, e a banca de defesa no final, tá? Então, se esse personagem, se o orientador falar assim, olha, secretaria, o aluno Osemar, ele vai, eu vou convocar a banca dele mais cedo, porque o aluno ele já tem material suficiente para que eu convoque a banca de qualificação. Então, se ele convocar a banca de qualificação antes do 18º mês, o aluno consegue terminar antes, porque depois da banca de qualificação, o aluno só precisa fazer os ajustes que a banca pediu e entregar o resultado para a banca de defesa. E isso é uma demanda que a gente dá 6 meses para o aluno. Se ele terminar antes, ótimo, ele consegue terminar o mestrado antes. Mas não existe uma forma administrativa de antecipar o mestrado ou doutorado que não seja a autorização do orientador do aluno, tanto do mestrado ou do doutorado. Lembro que títulos acadêmicos são mestre e doutor. Pós-doutor não é título, tá? É uma certificação parecida com o lato sensu. Quem termina ali
a titulação de doutor, recebe um certificado de pós-doutorado, mas não é um título, é uma certificação, tá? Então, no mestrado, a gente tem mestrado em ciências da administração, ciências da educação, ciências jurídicas, ciências da saúde, liderança e coaching, marketing digital, neurociências, psicanálise, psicopedagogia, psicologia e teologia. Então, são esses os nossos programas de mestrado, tá? Quando o aluno ele decide fazer o mestrado, então o aluno decidiu fazer o mestrado em administração, vou usar esse primeiro exemplo. Ele tem que escolher a linha de pesquisa, é o segundo passo que ele precisa fazer. Então, vou fazer o mestrado em administração, e qual linha de pesquisa eu vou atuar? Porque isso vai dizer muito para a gente quem vai ser o tutor e o orientador desse aluno. O tutor é o primeiro personagem da história do aluno. É esse indivíduo que vai ajudar o aluno a construir o projeto de pesquisa dele. Então, o aluno ele tem que, diferente das universidades brasileiras, em que o aluno ele precisa fazer o projeto antes, né? Então, você precisa fazer o projeto para apresentar para a banca decidir se você vai ou não vai entrar no programa. No mestrado acadêmico, a construção do pré-projeto, do projeto, é feito junto com um tutor. Então, esse aluno ele vai estudar as disciplinas. Quando for no finalzinho do primeiro ano, ali no quarto trimestre, final do terceiro, início do quarto trimestre, ele vai encontrar a personagem do tutor que vai ajudar ele a construir esse projeto de pesquisa dele. O que ele vai pesquisar? Por que isso é importante para a sociedade? Qual a intenção dele nessa pesquisa? Qual será a metodologia que ele vai utilizar na pesquisa? Então, tudo isso tem que ser construído com o tutor. Assim que ele termina esse projeto de pesquisa, junto com o tutor, então, um professor ali formado, doutor, que vai ajudar ele a construir esse pré-projeto, e ajudar ele também na escrita desse início de pré-projeto, quando isso estiver muito redondinho, ele vai passar o aluno para o orientador, que vai ser esse personagem que o aluno vai conhecer no segundo ano de mestrado, e no doutorado ele conhece no terceiro ano, a partir do terceiro ano. O primeiro ano do mestrado ele está ali com o tutor, construindo, 2 anos no doutorado, construindo o pré-projeto, e aí no segundo ano ele vai para o orientador. Então, a linha de pesquisa é a segunda coisa mais importante que o aluno precisa definir, que é aquilo que ele vai pesquisar, que vai nortear o próprio tutor a ajudar ele a construir o seu projeto de pesquisa. Então, em administração, por exemplo, tem estratégia de inovação, marketing, finanças e organização em pessoas. Então, o aluno precisa escolher uma dessas linhas para poder fazer o seu mestrado. Lembro um fato importante, é que existem 2 tipos de mestrado. Existe o mestrado acadêmico e o mestrado profissional. Eu vou pegar o exemplo aqui de educação, por exemplo. Passar a administração. Vou aqui para a educação, por exemplo. Então, aqui em educação, no mestrado acadêmico, a gente tem 3 linhas de pesquisa. A gente tem políticas da educação básica e do ensino superior, metodologias e práticas da educação básica e do ensino superior, e temos educação inclusiva, diversidade e gênero na educação básica e no ensino superior. Dessas 3 linhas, a que mais tem aluno hoje é a educação inclusiva, porque a gente tem hoje uma alta muito grande na pesquisa sobre a questão de inclusão, diversidade. Isso é bem relevante no momento atual que a gente vive da conjuntura social aqui no Brasil. E aí depois a gente tem metodologias e metodologias e políticas como ali a outra possibilidade. No mestrado profissional, a gente só tem uma linha de pesquisa, que é educação, tecnologias e práticas. Aí uma outra pergunta que os alunos fazem bastante. Professor, qual é a diferença de um mestrado acadêmico para um mestrado profissional? Existe um melhor que o outro? Qual é o melhor mestrado? Qual é o mais indicado para mim? A diferença entre o acadêmico e o mestrado profissional, vou parar aqui de vez em quando, que é quando alguém pede para entrar e eu tenho que liberar, tá bom? A diferença do mestrado acadêmico e do mestrado profissional é o seguinte: o mestrado acadêmico ele é voltado para, ele é indicado, na verdade, para aquela pessoa que tem o desejo de continuar.
ele tem vontade de fazer um doutorado, ele tem intenção de fazer um pós-doutorado, ele gosta da ideia da sala de aula, e ele quer pesquisar dentro de uma perspectiva da pesquisa científica feita com seres humanos. No mestrado profissional, a gente já tem uma outra perspectiva. É que esse profissional, muitas vezes, ele está tentando resolver uma problemática, o projeto de intervenção dele vai ser algo voltado para o ambiente de trabalho dele. E é muito perceptível que a maioria dos mestrados profissionais, eles envolvem tecnologia. Então, tem um aluno, tem um professor que ele quer trabalhar no desenvolvimento de um aplicativo para crianças com alguma debilidade. Um aplicativo para incluir crianças na música, por exemplo. Então, ele pode buscar a disciplina de tecnologia, da linha do mestrado profissional. E essa pergunta de qual é o melhor que o outro, se existe um melhor, porque muita gente fala, se eu sou professor, eu vou fazer o mestrado acadêmico, né? Não, porque o mestrado profissional também dá direito ao mestre dar aula, né? Ir para a sala de aula. Isso não impede, né? O mestrado profissional não impede o aluno mestrando ou o mestre de ir para a sala de aula, que parece que o acadêmico consegue ir para a sala de aula, o profissional não consegue. Isso não é verdade. E para concurso público, né? Qual é que é melhor? Sim, para concurso público, o que eles exigem é o título de mestre. É muito raro, não conheço ainda, um edital de algum concurso público que exige ali mestrado acadêmico ou mestrado profissional. Ele exige o título de mestre ou o título de doutor. Inclusive, a gente não trabalha com doutorado profissional, mas existe doutorado profissional também. Da mesma forma que existe mestrado acadêmico e mestrado profissional. Então, quando o aluno escolhe a linha de pesquisa, ele meio que escolhe também o tipo de mestrado que ele está fazendo. Então, ele está fazendo... escolhi a linha de pesquisa de essa aqui, de inclusão. Eu estou fazendo o mestrado acadêmico. Quero fazer o mestrado voltado à tecnologia, vou para o mestrado profissional. Aí, uma pergunta que eu não posso fazer, professor, eu não quero fazer um mestrado profissional. Eu quero muito falar sobre educação inclusiva, mas eu quero falar na perspectiva da tecnologia. Eu posso? Claro que pode. Não tem problema algum. Professor, eu quero falar sobre metodologia, mas eu quero usar a tecnologia, que é da linha de pesquisa do mestrado profissional. Eu posso usar no acadêmico? Sem problema algum, tá? A diferença do mestrado acadêmico e do mestrado profissional basicamente é essa de querer continuar, né? Porque a gente também tem muito aluno que é servidor público, que não quer fazer o mestrado ou doutorado, ele tem interesse em fazer o mestrado profissional para acessão de carreira, para ter acesso ao PCCR, ganhar um pouco mais, mas ele não tem intenção de fazer um doutorado. Ou aqueles profissionais que trabalham, muitas vezes, fora desses grandes eixos. Trabalha com a parte administrativa, trabalha ali com atendimento. Então, ele, às vezes, pode ir para o mestrado profissional, porque o mestrado profissional tem ali a sua possibilidade, no projeto de intervenção, ser um projeto voltado para o ambiente de trabalho do indivíduo, diferente do acadêmico, que não tem necessariamente essa prerrogativa. Então, todos os mestrados, eles têm as suas linhas do mestrado acadêmico profissional. Então, no Ciências Jurídicas, temos o mestrado acadêmico e o mestrado profissional. E aí, não vou passar todos, mas todos os programas têm as suas linhas, mestrado acadêmico profissional. E aí, eu vou falar para vocês agora do diferencial, que eu acho que é muito importante, quando a gente vai escolher uma instituição. Essa instituição, ela oferece um curso de mestrado ou ela oferece um programa de mestrado, né, um programa de pós-graduação em estrito senso. Eu lembro até de uma situação que eu gosto até de trazer, de uma candidata. A gente matriculou ela e ela fez assim, por favor, cancele minha matrícula. Eu não me matriculei no programa de pós-graduação, eu me matriculei no programa de mestrado. E aí, com muita dor no coração, eu parei assim uns minutos da minha vida e falei, olha, deixa eu te explicar. Pós-graduação é tudo que você faz depois da graduação. No Brasil é que a gente tem essa coisa de pós-graduação lato sensu, que é esses cursos de 320 horas, que as pessoas fazem em 6 meses aí, né? Ou 18 meses no presencial. Mas mestrado e doutorado é um programa de pós-graduação, tá? Então, nos nossos programas, na Embel, os programas de pós-graduação, a gente tem adicionais que o aluno pode fazer, mas ele não é obrigado.
ele faz se ele quiser, mas está disponível para o aluno. Por que isso é importante? Porque é importante os cursos de extensão, porque são importantes os grupos de pesquisa, porque algumas universidades brasileiras, quando elas vão solicitar o processo de reconhecimento, elas exigem do aluno ali um relatório de atividades acadêmicas feitas durante o mestrado que não são necessariamente ligadas ao mestrado. O que você fez durante esse período, fora o mestrado? Né? A gente quer saber um pouco da sua vida acadêmica. Então, a EMB oferece gratuitamente os cursos de extensão. Esses cursos de extensão, eles trazem certificado de 30 horas para o aluno e é um curso que ele fez durante a matrícula dele de mestrado. Isso fortalece o curriculato do aluno, que a gente sabe, quem é professor, não sei se tem muitos professores aqui, mas quem é professor sabe que a gente vive do nosso curriculato. Isso ajuda o aluno no final, caso a universidade que ele queira reconhecer o diploma brasileiro exija esse tipo de relatório, então ele já tem esse relatório. E, além disso, é mais conhecimento, que eu acho que é uma coisa importante a gente trazer sempre esse discurso, apesar de ser um discurso, né, já muito trabalhado, é algo que ninguém tira de você, né? Então, os programas de extensão eles vão acontecendo durante o período de mestrado, tem a certificação em 30 horas. O último que a gente teve foi o de digitalização das fontes, né? E como a gente tem que perceber a virada digital, que as fontes de pesquisa não são necessariamente apenas os livros, as pesquisas feitas, mas a arte, o cinema, eles são possibilidades de a gente encontrar fonte também seguras de pesquisa científica. Eu vou pedir a vocês, às vezes tem um barulho de um cachorro, alguma coisa assim, é que a gente eu estou home office e estou no sítio. E aí, vez ou outra, tá barulho aí, eu tô ouvindo os barulhos, talvez, não sei se vocês estão ouvindo, mas peço desculpas por isso, é porque realmente eu tô na parte rural esses dias, até sexta-feira eu tô fazendo esse home office. Então, a gente também tem os grupos de pesquisa, e esses grupos de pesquisa é outra coisa que eu acho fundamental, apesar de que não é obrigatório, você participar, o aluno participar. Por quê? O grupo de pesquisa, ele se reúne uma vez por mês, tudo através via Google Meet, e ali eles vão discutindo as linhas de pesquisa dos programas com convidados. Então, são vindo todo mês tem essa reunião, os convidados eles vêm, eles falam um pouquinho sobre as suas pesquisas, a sua perspectiva em relação à academia, né, à produção de ciência, e vale muito a pena, porque nesses grupos de pesquisa a gente acaba criando um network, e isso fortalece muito a vida acadêmica do aluno. Por exemplo, eu estou nesse grupo de pesquisa de educação e tem uma colega lá do Pará que está pesquisando inclusão com a música. E aí tem um colega que eu conheço que está lá em Portugal, que está também trabalhando ali num aplicativo para incluir crianças em determinada situação. Então, a gente se une, faz esse network e a gente começa a trabalhar ali os nossos artigos científicos, porque para você terminar o mestrado, você precisa ter 2 artigos científicos publicados como autor principal. Esse artigo não pode ser produzido, não pode ter sido publicado antes da sua data de matrícula. Então, depois da sua data de matrícula, quem faz mestrado sabe que uma vez por ano tem que fazer sua publicação numa revista científica, e no doutorado precisa também fazer. Então, o doutor ele faz 4, porque é 1 por ano, o curso dele é 4 anos, e o mestre faz 2. É importante salientar também que a banca de qualificação ela só vai acontecer depois que o aluno comprovar que ele tem os 2 artigos. Os 2 artigos nem precisam estar necessariamente publicados, mas eles precisam estar, no mínimo, com carta de aceite. Então, eu publiquei, eu direcionei meu artigo para uma revista que só publica anualmente, por exemplo. Então, essa revista eu submeti agora em junho, mas a próxima edição dela vai ser em julho de 2026. Ou seja, meu artigo não está publicado, mas a cartinha de aceite que a editora deu, da revista, dizendo que seu artigo foi aceito, já vale para que você possa ir para a sua banca de qualificação. Tá? Então, existe essa exigência desses 2 artigos científicos, que durante o próprio mestrado, você pode criar um network, um relacionamento com o seu tutor, e ele gostar da sua temática e querer te ajudar
a publicar junto. O seu próprio orientador pode, né, compartilhar com você, querer publicar junto. Os próprios colegas podem querer compartilhar de uma ideia que você está, de alguma coisa que você está escrevendo e te ajudar como coautores. Por exemplo, na revista da Ember, você pode publicar o seu artigo científico como autor principal e você pode adicionar 5 colegas como coautor. 5 colegas como coautor, mas não é igual à graduação, não, viu? Que é aqueles que só seguram o cartaz, não, viu? São 5 pessoas que realmente te ajudem na escrita desse artigo, tá? Então, agora tem outras revistas, cada revista tem o seu edital, você precisa saber, porque tem revista que aceita até mais, tem revista que aceita menos, mas é importante lembrar que você precisa ser no mínimo 2 artistas, você pode ter 10 como coautor. Ajudei Ana, Beatriz, Fernando, Gustavo, Tereza, André, ajudei todo mundo, tenho 10 coautorias, mas eu preciso ter no mínimo 2 como autor principal para o mestrado e 4 como autor principal no doutorado, tá? Então, o grupo de pesquisa, além de você bater um papo com pessoas que já são nomes muito fortes da área, são convidados, você vai conhecer alunos que já terminaram o seu mestrado e doutorado e estão ali trazendo um pouquinho sobre a sua pesquisa, e você também vai ter a oportunidade de se conectar com outros colegas, né? Porque a gente sabe que a educação à distância, essa coisa de ensino online, ele é meio solitário, né? Eu brinco muito com os alunos, assim, geralmente eu estou nas reuniões de boas-vindas dos alunos, né? Que a gente chama reunião de acolhimento aqui, que é quando os alunos entram, e eu sempre brinco falando assim, olha, gente, o mestrado é uma noite fria, silenciosa e um cafezinho. Porque, particularmente, eu gosto mais da noite do que do dia, porque sempre tem um barulho, né? À noite eu acho mais tranquilo. E a vida do mestrando é ler e escrever, não tem outra coisa. Ler e escrever. Você vai ler e vai escrever, ou você vai fazer a pesquisa em campo, coletar os dados, mas basicamente é ler e escrever, né? Então, nem todo mundo se adapta ao mestrado, porque não tem o hábito da leitura, nem o hábito da escrita. E a gente sabe que hoje, no nosso país, no nosso mundo, a gente vive uma pandemia desse analfabetismo funcional, das pessoas que não conseguem ler um texto simples de 3 linhas, interpretar um texto de 3 linhas simples. Isso a gente percebe muito no dia a dia com os alunos. Às vezes a gente manda um comunicado para o aluno e o aluno vai perguntar, eu não entendi. Como assim? Né? E a gente lê o texto para ver se realmente há algum entrave ali na leitura. A gente, né, que trabalha com público, a gente sempre tem um texto muito claro, trabalha muito isso, né? Do texto ele ser claro, direto, não ter margem para muitas vezes para ideias dúbias, né? Mas, vez ou outra, a gente percebe, puxa, o aluno não parou para ler o texto e ele fez uma pergunta que a resposta está no texto, né? Às vezes a gente percebeu que não passou da segunda linha. Então, é importante, às vezes, a gente entender que o mestrado, diferente da graduação, que eu vou ter ali num semestre 6, 7 disciplinas, às vezes até mais, né? Que estudo EAD, né? Eu já fiz uma universitária à distância, que já tive que chegar a 11 disciplinas online, né? Você paga aquelas disciplinas de carga horária menor, mas no mestrado não. No mestrado você tem uma disciplina a cada 45 dias. A cada 45 dias abre uma disciplina, você faz a atividade da disciplina, que é uma atividade só, diferente, né, da graduação, que a gente tem atividade 1, atividade 2, atividade 3. Quem fez EAD sabe, tem fórum, trabalho, né? Às vezes são 5 avaliações para compor uma nota. No mestrado, não. No mestrado você tem a disciplina, tem ali a atividade, geralmente uma atividade única você faz, porque o grande foco do mestrado, não vou dizer que a disciplina não seja importante, elas são muito importantes, mas o protagonismo do mestrado está na escrita dos seus 2 artigos científicos e na sua dissertação, se for para o mestrado, ou na sua tese, para quem está fazendo doutorado. Então, eu acho importante o grupo de pesquisa, não é obrigatório também, mas é outra coisa que você pode linkar no seu currículo Lattes. Por exemplo, durante o mestrado, eu fiz parte do grupo de pesquisa em educação e diversidade da Ember University, onde o coordenador desse programa era o professor fulaninho de tal. Então, eu já linko o meu Lattes àquele Lattes daquele professor, que às vezes é uma autoridade dentro da universidade federal, da universidade privada, e aí eu tenho mais, né, claro, muito fortalece meu currículo Lattes, mas eu também tenho ali
mais informações para compor o meu relatório, caso a universidade exija um relatório, tá? A gente também tem aqui na Ember a nossa revista científica. A nossa revista científica ela foi lançada em 2021. Hoje ela é uma revista que trabalha ali, aceita artigos nos campos das ciências humanas, ciências sociais, ciências naturais e sociais aplicadas, né? E a gente tem ali hoje a possibilidade do aluno publicar seu artigo por R$ 199. O que a gente pede para o aluno? Que ele não publique todos os artigos na nossa revista. Ah, professor, por quê? Isso vai dar algum problema? Pode ser que dê. Porque às vezes é muito estranho, né? Pode causar uma certa estranheza. O aluno, ele estudou na Ember, todos os artigos dele estão na revista da Ember, ele só participou do curso de extensão da Ember, ele só fez o projeto, participou do grupo de pesquisa da Ember. Então, pode causar estranheza para a banca avaliadora. Então, a gente pede, olha, publica um artigo com a gente, o outro artigo você publica em uma outra revista. Quer participar do nosso grupo de pesquisa? Participa do nosso grupo de pesquisa, mas não seja o único. Na sua cidade, deve ter uma outra universidade que tenha um grupo de pesquisa, porque os grupos de pesquisa geralmente são abertos ao público, né, outros alunos, e entra nesse grupo de pesquisa, você não vai pagar nada, o grupo de pesquisa é gratuito, né? Não pode cobrar do grupo de pesquisa. E aí você vai ter ali um currículo mais diversificado. Olha, publiquei meu primeiro artigo na revista da Ember, o segundo, mas o outro artigo eu publiquei em tal revista, o meu terceiro nessa revista, porque aí você vai trazendo ali cada vez mais riqueza acadêmica para o seu currículo Lattes, certo? Então, a nossa revista hoje, ela cobra do nosso aluno R$ 199, para quem não é nosso aluno, R$ 249, tá? Por publicação. Eu deixei aqui eu vou mandar para vocês depois, o professor depois me peça, os parceiros, esse material que eu mando para vocês aí, tem um link da revista, no próprio site da gente também, que eu vou apresentar no final também, tem onde vocês conseguem ver o edital da revista, todas as informações da revista também. A Ember também tem a sua editora. Lembrando que, assim, nada disso é obrigatório, são opções que a gente oferta para o aluno, certo? A única que você paga é a revista e a editora, o resto é tudo gratuito. Então, na revista, você paga R$ 199. Na editora, você pode publicar seu livro, a gente vai dar capista, alguém para revisar a escrita, fazer toda a correção. Você pode publicar seu livro, que pode ser a sua dissertação, você pode, no final do seu mestrado, pegar a sua dissertação e transformar num livro. Ou você pode também publicar um livro de qualquer coisa. Então, eu quero falar um pouco sobre a minha história, eu quero falar sobre as minhas experiências na sala de aula, eu quero falar muito, eu tenho uma história muito legal que eu acho que valeria a pena contar, né? Então, você pode transformar isso, ou, eu tenho uma historinha infantil da abelhinha Zuzu, quero escrever um livro sobre ela, eu posso. A editora ela recebe todo tipo de revista, tá, gente? Todo tipo de livro, né, de escrita de livro. Então, você pode fazer uma cotação com a editora. A editora, ela não cobra, basicamente, a única coisa que a gente cobra é a gráfica dos livros, tá, gente? É só a impressão dos livros. Porque esse pacote, ele contempla 100 exemplares. Então, eu vou te mandar na sua casa, via Correios, uma caixinha com 100 livros para você fazer ali uma divulgação na sua cidade, marcar aqueles cafés que são, não sei se vocês participam, mas é bem comum a gente participar aqui, principalmente quando a gente entra na academia, de colegas que estão escrevendo seus livros e chamam a gente para aqueles cafés, né, que eles fazem a leitura do primeiro capítulo, alguns fazem algumas livrarias, né? Então isso é bem comum acontecer. E é muito bom também para, por exemplo, quem é professor, trabalha com educação, sabe que a gente não é tão remunerado tão bem remunerado como a gente gostaria, né? Então, a gente que é professor corre atrás de outras coisas. Então, a gente pode ser palestrante num congresso, a gente pode ser palestrante num seminário, a gente pode ganhar dinheiro com a venda do nosso livro, que aí você vai para um congresso, você vai lá fazer uma apresentação, às vezes é algo público, você nem cobra, né? Mais para divulgação do seu nome, para fortalecimento da sua marca, e aí você leva ali, olha, gente, eu estou com os livros, quem quiser contribuir com o meu trabalho,
né? Eu tenho meu livro ali na saída do evento. Vocês podem comprar o livro e me ajudar lá. Esse livro pode ser resultado, como eu disse, resultado da sua pesquisa. Então, você se tornou um mestre em inclusão e o seu livro fala sobre os desafios da inclusão na sua região, no seu estado. Isso pode transformar num livro, isso vai gerar mais recurso, né? Porque o professor, ele ganha, a gente ganha ali o por fora da gente, né? É através desses eventos que a gente participa. Hoje a gente tem a possibilidade de participar também de muito evento online, né? Congressos que acontecem, todo mundo hoje tem esses congressos científicos, mas também ali da vida dos ganhos da obra literária, que pode ser o livro físico a gente manda para você, mas também pode ser o livro digital, através da Amazon, né? Hoje tem os grandes players que trabalham ali com os livros, né? Então a Ember, ela te ajuda a ter seu primeiro livro, né? Ou seu segundo livro, quem já tem livros, tá? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre como funciona o mestrado, né? Como eu falei para vocês, a gente tem disciplinas a cada 45 dias, ou seja, dá 2 disciplinas por trimestre. E as disciplinas, elas são abertas automaticamente. Você fez a disciplina 1, 45 dias vai abrir a 2. Professor, tem como antecipar a disciplina? Não, não tem, tá? Nesse primeiro ano, as disciplinas, elas são exatamente dentro do calendário. Então, a cada 45 dias vai ser liberada uma disciplina. E aí você terminou ali o primeiro e segundo semestre. No final do segundo semestre, surge o personagem do orientador, perdão, do tutor, aquele que vai te ajudar a fazer o projeto de pesquisa, né? Até porque você já viu as primeiras disciplinas, ou seja, você agora já pode iniciar a escrita do seu pré-projeto. No terceiro e quarto semestre, você está ali com o seu orientador, e aí a gente chama essas disciplinas de estudo avançado, onde você vai estar lá com o seu orientador ali, ajudando a você a finalizar a banca de qualificação, que acontece aqui, ó, no terceiro semestre, a banca de qualificação, e a banca de defesa, que é mais uma banca comemorativa, né? Porque é uma banca pública. Essa banca aqui de qualificação, ela é uma banca em que só fica você, seu orientador, que é o presidente da banca, e mais 2 professores doutores. Um que é professor da Ember e um outro que não é professor da Ember, que vai ser um professor convidado de acordo com a sua linha de pesquisa. Essa aqui, como eu disse, só tá esses elementos, né? Esses personagens. Na de defesa, não. Na defesa pública, pode ser que entre aluno da Ember, pode ser que entre outros professores, você pode chamar sua família, porque geralmente é uma banca de defesa. A banca, quando você faz as correções aqui na banca de qualificação, automaticamente o seu orientador só vai convocar a banca de defesa quando você já tiver feito todos os ajustes. Então, a banca de defesa pode ser pública, porque é mais uma banca comemorativa, né? Não tem tantos ajustes para fazer, né? Não tem aquele puxãozinho de orelha que geralmente acontece ali na banca de qualificação, tá? E aí lembro dos 2 artigos, né, no mestrado, o primeiro artigo e o segundo artigo. O primeiro artigo, a gente fala, olha, se você puder fazer no primeiro semestre, ótimo. Caso não, você ainda tem o segundo semestre para fazer. Mas que o primeiro artigo saia no primeiro ano e o segundo artigo saia aqui no segundo ano de mestrado, tá? E uma pergunta bem importante, uma pergunta não, um fato muito relevante é entender que se o aluno ele vai fazer sua pesquisa com seres humanos, aqui no Brasil, nos Estados Unidos e alguns países da Europa, você é obrigado a passar por um comitê de ética. Então, professor, vou fazer minha pesquisa, vou levantar dados para saber quais são os maiores desafios dos professores da rede municipal da cidade de Ipatinga, interior de Minas Gerais, em relação à inclusão. A minha pesquisa vai ser sobre isso. Então, eu vou pesquisar ali com os professores. Eu vou falar nas escolas municipais, vou pegar ali uma amostra, vou nessas escolas, vou fazer minha pesquisa. Vou sair perguntando. Para você fazer uma pesquisa com seres humanos ou com animais, né, quem é da área da saúde, você precisa ter autorização do Comitê de Ética. Então, esse Comitê de Ética, hoje no Brasil, o Ministério da Saúde, ele criou a Plataforma Brasil. A Plataforma Brasil, ela concentra todos os comitês de ética. Então, o aluno entra com o GovBR dele, aquele GovBR que a gente entra em carteira de habilitação, carteira de trabalho, FGTS, INSS, a senha, que todo mundo tem. E aí você vai submeter a sua pesquisa ao comitê de ética e vai aguardar o retorno deles, que hoje está em torno de 60 a 90 dias. Enquanto o comitê de ética não autorizar sua pesquisa, ou seja, não te dá uma autorização,
você não pode iniciar sua pesquisa. Por quê? Porque quando você chegar lá em Ipatinga para querer fazer a sua pesquisa, a Secretaria de Educação, que você vai pedir para poder autorizar a sua entrada nas escolas, vai exigir de você um parecer do Comitê de Ética. E por que isso é tão importante, né, o Comitê de Ética? Porque a gente sabe que no nosso país existe várias cabeças e vários tipos de mentalidade. Então, alguém pode fazer ali um questionário tendencioso, onde você não encontra ali a opção da sua resposta. Né? Por exemplo, tem sim ou não. Não tem outros, por exemplo. Não tem outro tipo de resposta que você pode dar, um talvez, partindo de um princípio de uma outra vertente que você queira analisar. Ou você pode fazer perguntas, enunciados machistas, homofóbicos, discriminatórios, xenofóbicos. Então, precisa passar por um comitê de ética, que são esses órgãos independentes. As pessoas, lembrando, é importante lembrar que o comitê de ética, quem trabalha em comitê de ética hoje não recebe. É um trabalho voluntário, né? E as pessoas que compõem esses comitês de ética. Por isso que não é tão rápido, né? Porque às vezes a gente imagina que às vezes pagando é mais rápido, mas você não vai pagar nada por isso. E eles também não recebem por isso. Mas os comitês de ética, eles têm ali um prazo que eles precisam trazer esse retorno para você. Só com o retorno do comitê de ética em mãos é que você vai conseguir realmente fazer sua pesquisa em campo, tá? Isso também acontece no doutorado, tá? No mestrado e doutorado. O doutorado, a diferença é que são 4 anos, são 4 artigos, mas o comitê de ética continua existindo, se for um trabalho voltado para a pesquisa com seres humanos. É importante lembrar que o aluno ele pode fazer uma pesquisa da literatura existente, que ele não precisaria fazer uma pesquisa inédita, né, em loco, com seres humanos. Mas hoje eu percebo, né, que os professores eles preferem que o aluno faça pesquisa com seres humanos. Então, geralmente você vai perceber que os professores vão, olha, você vai pensar sobre isso, faça sua pesquisa na região e traga esses elementos para discussão, do que realmente uma revisão da literatura. Eu acho que assim, hoje no universo, eu ouso falar que é 80-20, assim. Muito poucos trabalhos, os orientadores querem fazer orientação de revisão da literatura existente, certo? Uma revisão bibliográfica. Então, eles realmente fazem mais trabalho voltado para a pesquisa científica, que vai envolver o comitê de ética, certo? Aqui, o pós-doutorado é um processo muito mais simples, que o pós-doutorado lembra muito o estágio. Aquela pessoa que já terminou o doutorado, ela vai fazer tipo um estágio, só que tem esse termo de pós-doutorado, onde ele vai fazendo as etapas. Parece um joguinho, né? Você terminou a primeira etapa, vai para a segunda, e aí você vai, não tem orientador, não tem banca de defesa, é só o aluno terminar o fluxograma de trabalho, que ele recebe o certificado dele. É um certificado que passa pelo crivo do conselho acadêmico. É o único que passa pelo crivo do conselho acadêmico. O doutor e o pós-doutor é a banca, né? Na banca de mestrado são 3 doutores, o presidente mais 2. Na banca de doutorado, um presidente mais 4 doutores, são 5 pessoas. No pós-doutorado não tem banca, é só o conselho. O conselho é o reitor, a diretora, os coordenadores, um representante dos alunos e da secretaria, que determinam se o aluno foi aprovado ou não, desde que ele fez todas as suas etapas. Diferente do Brasil, né, os Estados Unidos, a EMBA é nos Estados Unidos, então ela é submetida às leis do estado da Flórida. No Brasil, a gente tem o MEC, que é federal, né? Nos Estados Unidos, cada estado tem ali as suas políticas, né? Então, políticas de educação, políticas de saúde, alguns estados, vez outros de vir no jornal. Alguns estados você pode ter armas e outros não podem, não são estados armamentistas. Tem estados que o aborto é legal, tem estados que o aborto não é legal. Então, lá nos Estados Unidos tem essa diferença do Brasil. Como lá não tem um MEC, lá tem ali um Departamento Federal de Educação que ele cuida mais do programa de bolsa e verbas para as universidades federais. Não trabalha muito com a questão das privadas, né? E lá no estado da Flórida, especificamente, a gente tem como diferenciar uma universidade da outra quem são as acreditadoras ou associações que essa universidade está. Acreditada ou associada. E é importante lembrar que a acreditação não é uma coisa rápida. Por exemplo, eu vou me submeter a um processo de acreditação hoje, vai sair daqui a um ano. Não, são coisas de
4, 6, 8, 10, 12 anos, né? Então, como a EMBA é 2019, ano passado, em maio do ano passado, nós fomos associados pela Organização Americana de Ensino Superior, que essa instituição tem mais de 140 anos, e em julho do ano passado a gente recebeu o selo da Organização Internacional de Acreditação, né? Um processo muito longo, de alguns anos, que veio sair o ano passado. A gente tem outros processos de acreditação que estão rolando, mas são processos, como eu disse, vocês demoram, né? A gente passa por muitas visitas, eles fazem um trabalho com o documental, com alguns alunos, né? Para poder esses selos saírem. Então, como a EMBA é uma universidade relativamente jovem, a gente tem esses 2 selos de acreditação por instituições americanas, tá? A gente participa de muitos eventos, nós temos congressos, seminários, a gente participa aqui no Brasil, a gente participou do NEON, do Sinted, que é o Congresso Internacional de Educação Inclusiva, o CONEDU, a gente já participou do 9º, do 10º, e esse ano a gente vai participar do 11º, que é lá em Pernambuco. Recentemente a gente foi para Harvard, agora em março desse ano, a gente fez a primeira conferência global sobre educação multidisciplinar lá em Boston, e agora em novembro, 7, 8, 9, a gente está em Orlando, na Flórida, no Jim Collins, fazendo a 2ª conferência global sobre educação multidisciplinar. A gente já deve começar a ofertar os ingressos para participação, muito barulho, né, gente? Desculpa. Para participação agora, no final agora no início do mês de julho, né? Para quem quiser participar dessa 2ª, que vai ser lá em Orlando. Aqui na EMBA a gente tem um programa, chama Sucesso do Aluno. É um programa que conversa sempre com os alunos, ou seja, a gente sempre está mandando mensagem para verificar se ele está gostando da tutoria, se ele está gostando da coordenação, se ele está precisando de algum suporte. E também o Sucesso do Aluno cuida desses processos de reconhecimento de diplomas estrangeiros aqui no Brasil. Então, a gente tem ali um setor que faz a leitura dos editais hoje para o aluno que queira reconhecer seu título numa universidade brasileira, tá? A gente também faz pesquisa de satisfação, né? Então, é um setor muito atuante, que é um braço da nossa secretaria, que trabalha ali ajudando esses alunos a tirar essas dúvidas. Então, desde o início, quando o aluno entra no nosso programa, ele já tem acesso ao Sucesso do Aluno, que vai conversando com ele. É importante lembrar também que o aluno ele só vai se preocupar com reconhecimento de diploma com 2 anos e meio depois que ele inicia, porque ele estuda 2 anos no mestrado, 6 meses para chegar ao diploma, chega antes, geralmente 5 meses, 4 meses, mas o prazo é 6 meses, e só com o diploma em mãos é que ele pode iniciar o processo de reconhecimento, porque uma das exigências é que o diploma, a ata de defesa, as declarações sejam apostiladas no país de origem, então isso demora um pouquinho, então só aí que ele vai se preocupar realmente com isso. Mas durante os anos, o nosso Sucesso do Aluno vai lendo os editais, porque todo ano sai um edital. Então, a Universidade Brasileira, pública ou privada, que oferta reconhecimento de diplomas, ela vai colocando seu edital todo ano para que o aluno acompanhe tanto as regras das exigências como o valor que eles cobram, né? Porque cada universidade tem ali um valor que ela cobra para esse processo de reconhecimento. Gente, vou até voltar aqui rapidinho. Vocês têm alguma dúvida até aí? Alguma dúvida sobre como é estudar o mestrado, como esse dia a dia do pesquisador? Até o momento, para mim, está todo esclarecido. Perfeito. Perfeito. Professor, com relação aos artigos, por exemplo, tem o primeiro artigo, no ideal que seja no primeiro semestre, mas pode ser no segundo. No caso, o orientador entra ou não? Não. Eu acho que o segundo artigo, você vai ter ali possibilidade de estar com o seu orientador, porque ele geralmente vai pegar você ali no final do primeiro ano. O primeiro artigo, o que a gente recomenda é que as primeiras disciplinas do mestrado, elas são voltadas para a produção desse primeiro artigo. Acho que a terceira disciplina, a segunda e a terceira disciplina são voltadas para o aluno já poder fazer a sua primeira publicação de artigo. Mas ele pode ali esperar o tutor chegar, que ele vai chegar na disciplina de pré-projeto e tentar alinhar com ele, escrever alguma coisa já, porque você já vai ter visto como é produzir um artigo científico, como encontrar as fontes, né, fazer todo aquele processo ali, e você chegar e convidar o orientador para poder participar,
te ajudar, para ser coautor, se fizer sentido para ele, né? Porque, na verdade, isso só vai acontecer se ele fizer sentido para ele, olha, esse tema é muito legal, eu gosto desse tema, eu vou te ajudar nessa construção. Mas você vai ter já aparato acadêmico, né, ali nos primeiros 6 meses para poder publicar seu primeiro artigo, né? E outra coisa, assim, eu sempre falo para os alunos, não fique só com a informação da instituição. Você tem a possibilidade hoje, a gente tem hoje uma gama de ferramentas tecnológicas que vão poder ajudar você nessa construção também, que eu acho que é importante, né? A gente tem ali, por exemplo, grandes nomes, né, da pesquisa científica no Brasil que geram conteúdo gratuito, né, dentro das suas plataformas para alunos pesquisadores, né? Então, durante o mestrado, automaticamente, o próprio algoritmo das redes sociais vão te mandar isso, o próprio Google vai te mandar isso, a própria Meta, né, no Facebook, no Instagram, vai te mandar esses personagens para que você, porque vai começar a fazer sentido para você e você vai começar a pesquisar sobre isso, né? Mas sobre a pesquisa do orientador, eu acho que o orientador só vai te ajudar ali no segundo ano, talvez no artigo do segundo ano. Mas é importante lembrar que isso não é uma obrigação deles, né? Eles só vão fazer se fizer muito sentido. Por isso que eu acho importante, às vezes, o aluno fazer parte desse grupo de pesquisa, fazer parte, né, do curso de extensão, porque isso vai linkando ele a outros personagens importantes, que são outros professores, né, que trabalham aqui trabalham com a gente, que não são seu orientador e seu tutor, mas que, por algum motivo, você consegue se conectar pela linha de pesquisa, pelo que ele apresenta, e isso pode fortalecer, porque tanto é bom para o aluno, publicar um artigo é maravilhoso para o aluno, porque ele precisa disso, mas também é muito bom para o professor, porque a gente vive do curriculares. Então, quanto mais eu tiver, eu tenho 10 alunos, e se eu puder, claro, né, porque isso a gente sabe que demanda tempo, né, a escrita de um artigo, mas se eu puder ali ajudar como coautor 10 alunos, vai ser ótimo para mim, que são 10 novas indicações no meu curriculares. Isso pode fazer diferença no concurso público, né, nesses programas de contratação temporária, essas contratações de 2 anos, né, que acontece muito, porque é levado muito em consideração o currículo desse professor candidato, né? Então, eu acho que é uma via para os dois lados. Então, o aluno ele só vai conhecer o orientador a partir do segundo ano, né? Aí. O orientador ele só vai se apresentar para o aluno quando o aluno terminar o pré-projeto como tutor. Porque o tutor ele vai informar o orientador, olha, o aluno Osemar fez esse projeto comigo, terminou tudo ok, eu vou te encaminhar ele agora. E aí ele vai se apresentar agora como seu orientador. No primeiro ano, o aluno está com o tutor. Mas, quando o tutor perceber que o aluno vai pesquisar com seres humanos, esse orientador que só ia aparecer no segundo ano vai aparecer antes. Por quê? Porque quando você vai submeter a sua pesquisa na plataforma Brasil, sua pesquisa com seres humanos, né? A que você vai fazer, você precisa da assinatura do seu orientador naquela ficha. Então, isso pode acontecer no primeiro semestre, né? Você perceber que, poxa, eu vou pesquisar com seres humanos, minha pesquisa está inclinada à pesquisa de campo. Então, o próprio tutor vai falar, olha, para isso você vai precisar submeter sua pesquisa à plataforma Brasil, e para isso eu vou ter que chamar o seu orientador para ele analisar essas perguntas que a gente construiu junto, que o tutor vai te ajudar nessa construção, para que ele possa assinar esse pedido, porque a assinatura do orientador na folha da plataforma Brasil tem que ser a mesma do orientador da banca. Então, ele aparece antes. Então, provavelmente ele vai se apresentar para você. Olha, daqui a 5 meses, 6 meses, eu vou ser seu orientador. A gente não está no período de orientação, mas eu analisei as suas pesquisas, vou autorizar ali a sua pesquisa. Gostaria que você quer saber qual a metodologia que você vai usar. Então, ele pode ser que ele apareça antes nesse aspecto. Quando o aluno vai fazer a revisão da literatura, não. Ele vai aparecer realmente quando ele sair do tutor para o orientador. Mas, nesse caso, especificamente, ele vai aparecer antes. Professor, com relação a isso, a conselho de ética, que a gente sabe que há uma grande demora vamos dizer assim, o projeto ser aprovado, às vezes tem que vai e volta, né? A IME, ela
ela indica algum comitê de ética, ou ele é submetido na plataforma e ele é direcionado para qualquer comitê de ética no Brasil? A gente não pode indicar, né? Dentro da perspectiva da educação, principalmente quando ela é privada, toda indicação ela soa como venda casada, né? Como não falo no caso da plataforma Brasil, porque não há custo, mas a gente não pode ficar fazendo isso, reconheça nessa universidade, faça nesse comitê de ética. O aluno, por lei, tem a liberdade acadêmica de escolher onde ele vai colocar. Claro que o orientador, ele já conhece vários comitês de ética, então ele sabe que tem uns que o comitê de ética do hospital tal, o comitê de ética da universidade tal, o comitê de ética do estado da Paraíba. Ele sabe quais são os mais rápidos. Então ele pode falar, olha, vamos publicar nesse aqui, porque esse aqui é mais rápido. Esse aqui eu já fiz, já mandei saiu rápido. Então, como eles trabalham basicamente com isso, então todo mês eles estão colocando alunos na plataforma Brasil, eles vão fazer as indicações dele. A gente, como instituição, não faz indicação. A EMB não faz indicação. Essa é uma relação do aluno com o seu tutor. A decisão sempre será do aluno. Ótimo. Tem uma pessoa perguntando sobre a questão de instituição para poder validar aqui no Brasil, mas você vai falar depois, né? Vou falar agora. Vou entrar nessa questão agora, tá? Então, vou finalizar esse momento e agora eu vou para a questão do processo de reconhecimento, tá bom? Então, um segundinho. Bom, pessoal, vou falar agora sobre reconhecimento de diplomas no Brasil. O governo brasileiro ele criou uma plataforma em 2018, salvo engano, 2019, chamado Carolina Bori, que é uma homenagem à professora Carolina Bori, foi uma professora que fez um trabalho exemplar aqui no país, ela foi homenageada pelo Ministério da Educação aqui no Brasil com o nome dela, levando com a plataforma do MEC, colocando o nome dela como essa plataforma de reconhecimento. A Carolina Bori é um sistema que foi criado para processo de reconhecimento de títulos de graduação e de pós-graduação. É importante salientar que revalidação é para graduação. Então, fiz uma graduação em engenharia na Iugoslávia. Vou reconhecer no Brasil. Fiz uma graduação de direito na Austrália. Para reconhecer no Brasil, ela vai na Carolina Bori, o aluno vai na Carolina Bori e busca processo de revalidação. Agora, quando o aluno ele faz uma pós-graduação, que é mestrado, doutorado, ele vai entrar no processo de reconhecimento, tá? Então, o termo no processo de mestrado, doutorado é reconhecimento. Então, esses reconhecimentos são feitos via plataforma, mas a plataforma não é a única via, tá? Assim como o MEC também criou o Revalida, que é um programa para médicos, né, que queiram atuar no Brasil, fazer a revalidação do seu diploma aqui no Brasil, hoje é possível você fazer esse processo direto com a universidade, sem passar na Carolina Bori, porque nem todas as universidades aderiram à Carolina Bori, tá? Então, é um dado muito importante que eu quero trazer, porque às vezes o aluno acha que só colocando o processo na Carolina Bori onde é o único meio de reconhecer diplomas, e não é. Então, hoje foi criada a plataforma Carolina Bori. Eu acho, particularmente, vou trazer um julgamento totalmente meu, tá? Eu acho que a Carolina Bori foi uma tentativa do governo de organizar os processos de reconhecimento que antes eram muito ruins. Então, eu trabalho com educação há 14 anos e eu tenho colegas que passaram 5 anos tentando reconhecer um diploma. Até quem terminava em Harvard, né, que é uma referência hoje, no Brasil não existia uma forma automática ou tecnológica, né? Ele tinha que ir numa universidade para pedir esse processo de reconhecimento. Então, o governo criou a plataforma para organizar, mas também para arrecadar. O que acontecia antes? Eu poderia ir dentro da Universidade Federal, abrir um processo formal na Universidade Federal ou nas universidades privadas, e saliento que revalidação de graduação só quem faz a universidade pública, tá? E reconhecimento de mestrado e doutorado pública e privada, e desde 2022 os institutos federais podem reconhecer também, tá? Que é um dado também que eu acho que é relevante a gente trazer aqui.
Então, ele também criou para arrecadar, porque esse processo era feito de gabinete, você pagava um valor à universidade, e aí tinha aquele jogo, fulano que conhece ciclano que está lá na federal. Eu pago, sei lá, 20 mil a fulano, aí fulano paga 15, que o outro paga 10, que paga 5. E o governo não via nada desse dinheiro, porque era feito, tinha muitas dessas coisas de assessoria, que é um inferno na vida do aluno. Inclusive, quando vocês entrarem no mestrado, a coisa que mais vai aparecer, assim como revista editora, é assessoria. É gente dizendo que se você pagar 15 mil, 20 mil, 10 mil, 6 mil, você vai reconhecer o diploma de vocês. Quando esse reconhecimento, ele não precisa de assessoria, porque você pode ir direto na universidade, nas universidades que não tem processo pela Carolina Bori, ou você mesmo entra na Carolina Bori, porque é com o seu GovBR, o processo de reconhecimento. Então, o governo também criou essa forma de arrecadar, porque do valor que o aluno paga hoje na Carolina Bori, então se eu pago lá 3.500 na Universidade Metropolitana de Santos, por exemplo. Se eu pago 3.500, 1.750 é do governo e a outra metade fica para a universidade. Então, foi uma forma também do governo recolher imposto, né? Mas tem muitas universidades que não aderiram à Carolina Bori e elas têm seu edital próprio que não passa pela Carolina Bori. As que passam pela Carolina Bori também têm seus editais, porque é uma regra. Todo ano, a universidade é obrigada a emitir um edital público para que os alunos possam consultar suas regras. Uma coisa que é importante salientar também é que no Brasil, 95% das universidades brasileiras não reconhecem mestrado online. Eles só reconhecem mestrados profissionais. Então, você precisa identificar quais são as universidades que, em seu edital, não exigem comprovante de estadia no país de origem, por exemplo. Tem algumas universidades que exigem ali o comprovante. Você precisa comprovar que você esteve 2 anos nesse país estudando ali seu mestrado. A gente percebe também que isso é um resultado de uma certa apatia com o EAD, né? O Brasil, que foi o governo que criou o EAD, é o mesmo governo hoje que tenta regular essa questão do EAD, que eu vejo com bons olhos quando eu penso nos mestrados, nas graduações de saúde, né? Sempre para mim foi complicado entender como você faz enfermagem à distância, né? Fisioterapia à distância, né? E você não conseguia fazer direito à distância, né? Que é basicamente mais leitura, né? Interpretação de texto das leis, né? Então, o governo vem ali trabalhando com uma certa apatia, quando no mundo inteiro a educação à distância já é uma realidade, né? As pessoas estão muito bem adaptadas a isso. Então, no Brasil, o aluno que é servidor público, né? É importante trazer também essa informação. A exigência de reconhecimento é para servidores públicos, que não é nenhuma lei, né? Nos planos de cargo, carreira e salário das prefeituras, né, dos estados e municípios, a gente percebe que ali sempre indicação que o servidor público professor, né, ou servidor público, né, que trabalha, concursado, para que ele tenha acesso ao PCCR, ele precisa pegar o diploma dele, que ele fez na universidade estrangeira, e reconhecer para a universidade brasileira. Isso não se aplica a quem trabalha no Cruzeiro do Sul, no Unopar, quem trabalha no espaço privado, porque não há obrigatoriedade de você reconhecer um diploma para espaços privados, né? Ainda não tenho conhecimento de nenhuma universidade brasileira privada que exija, até porque muitos dos professores das universidades privadas não terminaram seus mestrados e doutorados no Brasil, fizeram em outras instituições e seus cursos foram autorizados, mesmo sem esses profissionais terem seus títulos reconhecidos. Então, isso é uma prerrogativa dos servidores públicos, né? Prerrogativa, isso é uma exigência do servidores públicos, que não é uma lei, tá? É uma exigência, basicamente, que popularizou, né? E hoje a gente tem isso. A gente tem, claro, alguns municípios que têm leis orgânicas nas câmaras municipais, né? Que não tem essa exigência. São pouquíssimos, né? Até hoje, eu acho que na minha lista tem 7 municípios que a gente conhece que no Brasil inteiro que não precisa fazer o reconhecimento para servidores públicos. Mas quem é servidor público precisa reconhecer. Aqui na Embel, no sucesso do aluno, ele já sabe quais são as universidades que fazem esse processo de reconhecimento, por exemplo, a Universidade Metropolitana de Santos, a Unicid, né, a UFAL, Federal de Alagoas, elas têm ali um edital que elas não têm essa exigência de comprovar no país de origem. Mas são poucas, né? Hoje, a grande maioria exige isso, então o aluno precisa estar ciente do edital dessa universidade que ele quer reconhecer. Então,
uma coisa que ele vai olhar todos os anos é esse edital, que pode mudar ao bel prazer da Câmara, do Conselho Universitário dessa universidade, né? Então, ano após ano, essa legislação pode mudar. Por exemplo, a Federal de Alagoas, ela em 2022, 2023 ela custava 2.000, 2024 4, e hoje ela custa 8.000. Então, se eu até brinco, né? Se continuar desse jeito, daqui a 2 anos vai estar 16.000 lá para reconhecer, né? Mas a gente percebe na Metropolitana de Santos que ela estava 1.500, foi para 2.500, agora está 3.500, né? Nas outras universidades federais, a gente vê que o valor não muda, né? Até porque elas não reconhecem diploma de mestrado online, né? Esse processo de reconhecimento, ele está na plataforma Carolina Bore, você entra na carolinabore.mec, você pode ver aqui as universidades aderentes, quais os valores são cobrados pelo processo, tudo lá é público, tá? Para qualquer pessoa ver, então você entra lá, não precisa botar GovBR nem nada, fica todas essas informações lá no próprio site também. O que a gente faz aqui é ajudar o aluno nós não temos uma assessoria, nós não cobramos nada por isso, né? É um braço da nossa secretaria que a gente faz a análise documental do edital da universidade que o aluno quer. Então, eu quero fazer nessa universidade perto da minha casa. A gente dá se o aluno está ali, ele não está tão confiante na leitura daqui, às vezes é uma leitura meio jurídica, né? Então tem aquela se parecer todo. Então, às vezes, o nosso departamento de jurídico faz a leitura e fala, olha, não aceita ou aceita, vai lá que pode ser que saia, né? É importante lembrar também que as universidades brasileiras, elas não reconhecem o trabalho de reconhecimento de um título, ele não é na modalidade do ensino que ele aconteceu, é no mérito acadêmico. Então, o que aquela banca de 3 profissionais, porque quando a universidade ela tem o processo de reconhecimento, ela precisa montar uma banca com 3 doutores. Então, essa banca de 3 doutores, que é montada pela Universidade Federal, privada, pelos IEFs, ela tem que analisar o documental. O aluno produziu seus artigos, ou seja, ele produziu ciência, ele fez uma dissertação, ele participou, aí se ela exigir de um relatório de atividades, participou do grupo de pesquisa, participou do curso de extensão, ele fez tudo isso, então ele tem automaticamente o reconhecimento do seu título. Mas como as universidades são autarquias livres academicamente no Brasil, né? A gente, nos Estados Unidos também, né? Mas a gente sabe que hoje o Donald Trump está lá com a MIT, está lá com problemas com a Harvard, né? Querendo impedir todo mundo, que não pode fazer protesto, aquela coisa toda. Mas aqui no Brasil, as universidades são livres academicamente, autarquias livres academicamente, para criar os seus editais e as exigências para fazer os seus processos de reconhecimento. O nosso primeiro processo de reconhecimento na Carolina Bore foi em 2023, durou 37 dias, o aluno abriu o processo no dia 7 de novembro de 2023 e finalizou, foi deferido no dia 14 de dezembro de 2023. Ele não precisou de assessoria, fez sozinho na casa dele, é um aluno até do interior da Bahia, da cidade chamada Campo Formoso, e ele fez o processo lá. A gente tem alguns reconhecimentos feitos por outras universidades que não estão na Carolina Bore, até porque o nosso alunado, a grande maioria, não são servidores públicos, né? A gente começou a receber uma demanda de servidor público mais recente ainda, mas a maioria dos nossos alunos trabalham ali com o título para projeção profissional dentro dos seus ambientes de trabalho, né? Isso, o título facilita muito algumas aberturas de porta, né? Mas a grande maioria não são servidores públicos. Inclusive, o aluno que reconheceu não é servidor público, ele é concurseiro. E ele disse, olha, eu estudo para concurso, eu já queria entrar, se eu passar no concurso, já queria entrar com o título de mestre, que ele é da área de matemática, educação voltada para a área de matemática, e ele fez o processo de reconhecimento dele, né? Ele mesmo fez, a gente não precisou de ajuda nenhuma, de ninguém, não teve assessoria. O máximo foi que ele pediu, foi foi o link do repositório, que é a dissertação, quando o aluno termina, a gente precisa colocar no repositório público. Então, o link do repositório, que ele não tinha, perdeu, falou que ele pediu a gente, e a gente mandou para ele novamente, tá? Bom, aqui eu estou deixando algumas redes sociais. Vou encerrar esse primeiro momento, antes, só vou trazer aqui algumas coisas que eu acho legal aqui. Peraí. É o site da Ember, que eu acho que tem muita informação que, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, por exemplo, quem são os professores? Realmente eles são doutores, né? Quem é a Ember? Então, tem muita informação aqui no nosso site. A minha internet está muito ruim. Mas, por exemplo, aqui tem os programas, e aqui você consegue ver todos os programas, as linhas de pesquisa. Você quer ver o nosso, por exemplo, aqui, abriu.
Você vem aqui em universidade, quero ver o corpo docente. Quem são os professores? Então, você tem aqui todo o nosso corpo docente. Você pode clicar aqui, que já vai no Lattes desses professores, né, para você ver que realmente eles são professores pesquisadores atuantes. Você vai ter aqui a questão da acreditação, da Ember, uma coisa que eu acho que é muito legal. Aqui estão os programas, né, mestrado acadêmico, mestrado profissional. E aqui tem uma coisa muito legal que é o detector de plágio, que eu falo que é a coisa mais importante no mestrado e doutorado, né? Tudo que você for mandar para o professor, coloca no detector de plágio antes, né? Antes de você mandar, para ver se não vai ter muito índice de plágio, né? De possível plágio. Se der mais de 3%, eu recomendo não enviar, né? O próprio software, ele indica ali, né? Ele vai marcando, olha, isso aqui eu acho que foi tirado desse site, isso aqui eu acho que foi tirado desse livro, isso aqui foi tirado dessa revista. Então, você vai lá fazendo ali as alterações do seu texto para não ficar aparecendo que é plágio também. Ele também identifica inteligência artificial. Então, aqui você pode, clicando aqui, você tem 4 programas, né? De verificador de plágio, detector de plágio, que são gratuitos, né? Alguns você tem o Plus, né? Para você pagar, mas eu acho que é importante vocês terem como professores, né? Como pesquisadores, né? Aqui a gente tem também a informação sobre a editora, né, sobre a nossa revista, nosso canal no YouTube, que tem ali como escrever seu primeiro artigo, várias lives falando sobre isso, né? Os grupos de pesquisa para você entrar, então você faz a inscrição por aqui. Então, eu recomendo depois, né, vocês entrarem aqui na emberuniversity.com, que é o nosso site, para tirar ali algumas dúvidas, né, caso vocês tenham. Vou trazer aqui a gente, vou perguntar aqui se vocês têm alguma dúvida, né, sobre reconhecimento, já que a gente está falando sobre reconhecimento. Estou à disposição, viu? Essa reunião foi rápida, viu? 8h30, ninguém tem dúvida, estou me superando, porque geralmente são 2 horas. Consegui terminar 30 minutos antes. Vou ver se eu consigo terminar em 8 na próxima. Tá certo. Professor, pode falar. Caso algum aluno tenha alguma dúvida, a gente está à disposição. Eu marquei essa reunião à noite, mas a gente tem lá toda terça, quarta e quinta, a gente tem o nosso time acadêmico, os coordenadores, eles podem entrar em contato com os coordenadores, terças e quintas tem os nossos coordenadores dos programas, caso queira falar com a nossa diretora acadêmica também, ela está lá toda terça e quinta também, tá? Horário comercial, pode passar, os cursos devem ter o contato deles, se não tiver depois me peça. Dos coordenadores, caso tenha alguma dúvida específica sobre alguma linha de pesquisa, sobre alguma situação, a gente também tem o nosso time acadêmico para poder tirar ali as dúvidas dos alunos, viu? Certo. Então é só lembrar também que tem a promoção até o dia 30 desse mês, né, professor? E no mês de junho tem uma promoção, quem quiser entrar no mestrado, né? Só quem está no grupo, só nos perguntar. E a gente agradece, pessoal. Queria agradecer a todos que participaram, né? E pela sua disponibilidade também. Perfeito. Eu vou deixar essa reunião gravada, caso alguém sair ou alguém queira ver novamente, aí amanhã o senhor me pede, que aí eu vou pedir para o pessoal do TI me passar o link, e aí eu passo para o senhor, tá bom? Eu vou encerrar a gravação dela agora, tá? Tá certo.